Oi, gente, tudo bem? Retornamos então, enfim, com as minhas leituras, né? Vídeos de leituras aqui no canal. E eu tô bem feliz em retornar com essa leitura que foi tão especial, que vai dar muito o que falar aqui nesse vídeo, mas que eu já posso considerar uma das minhas melhores leituras de 2021, que foi esse calhamaço aqui, O Romance da Pedra do Reino e O Príncipe do Sangue do Vai e Volta, do meu querido Ariano Suassuna. Gente do céu, vamos lá. Olha, tem tanta coisa para falar dessa leitura que eu não sei como é que vai ficar esse vídeo, tá? E também estou há muito tempo sem fazer vídeo de leituras e não sei o que vai dar. Porque esse livro aqui, já vou adiantando para vocês, não é um livro fácil de se ler, tá? Fazia, assim, acho que anos que isso não acontecia comigo. Eu levei 4 meses para ler. Embora, claro, minhas leituras diminuíram, o ritmo de leituras diminuiu nos últimos meses, mas eu acho que um livro mais fácil eu teria levado menos. Eu fiz essa leitura entre maio e agosto desse ano, tá? Porque realmente é um livro complexo, é uma leitura difícil, tem muito conteúdo aqui. É um livro que tem que ser lido devagar, cada capítulo tem que ser degustado, se possível fazer anotações, porque a gente tem muitos nomes aqui. Não é fácil, mas minha impressão, né? Eu acho que se você consegue absorver, não tudo, porque acho que eu não consegui absorver tudo que o Suassuna quis passar nesse livro, mas um pouco, boa parte do que ele quis passar aqui. Se você consegue aprender, nem que seja um pouquinho só, da nossa cultura nordestina, né, que principalmente pra gente aqui do sul sempre parece tão longe, tão distante, né, e eu particularmente acho tão rica, né, assim, acho que qualquer coisa que você absorva daqui já vai te valer muito, né. E vai ser meio difícil para mim falar sobre esse livro, porque tem muita coisa para falar, mas eu vou tentar pelo menos aguçar um pouquinho a curiosidade de vocês, deixar uma vontade pelo menos de tentar fazer essa leitura que para mim foi uma experiência tão maravilhosa. Vamos começar então. Bom, é um calhamaço, né? São 700 páginas. A experiência anterior que eu tinha com Suassuna eram com as duas peças mais famosas dele, que é O Alto da Compadecida e O Santo e a Porca, né, cuja mescla das duas deu origem à adaptação cinematográfica bem famosa e que eu também considero muito boa, né, mas é bom lembrar que é uma mistura das duas histórias. Eu tenho minhas impressões sobre essas duas peças no blog, eu fiz resenha escrita lá, vou deixar na descrição do vídeo, né? Para quem nunca leu Ariano Suassuna, talvez seja uma boa começar por elas, que são um pouco mais leves, né? Mas eu já estava assim há algum tempo com vontade de ler essa obra e ele entrou ali para os meus calhamaços de 2021, né? Foi uma grande vitória para mim conseguir fazer a leitura e principalmente gostar dela, né? Esse livro para mim ele foi mais ou menos como a leitura de Dom Quixote. Ele é um livro que contém um livro dentro de um livro, histórias dentro de uma história. E Dom Quixote tem assim essa mistura, né, de tragédia com comédia. Eu ri muito lendo Dom Quixote. A gente tem uma questão aqui onde o Suassuna meio que faz gracejos, tira sarro da família real, né, os Bragança. Então me lembrou muito o apócrifo do Dom Quixote, que zoava do próprio Dom Quixote original, né? Para quem não sabe, nunca ouviu falar disso, eu tenho vídeos aqui no canal também, vou deixar na descrição. Quando eu fiz a leitura de Dom Quixote, eu li o apócrifo, que foi escrito por um plagiador, vamos dizer assim, é considerado o maior plágio da literatura universal. Eu falo sobre ele no vídeo também. Então, assim, foi uma experiência mais ou menos parecida, tá? O que me deixou feliz, satisfeita, porque eu também amei ler Dom Quixote. Bom, gente, uma questão importante é que, assim,
Eu não sei como vai ficar esse vídeo, porque se eu fosse fazer realmente um roteiro, eu já não sou acostumada a fazer roteiro, né? Se eu fosse fazer um roteiro para falar tudo que tem para falar desse livro, eu acho que daria um livro aí de 40 minutos, tá? Realmente é uma obra que, sei lá, acho que se eu estivesse fazendo ainda faculdade de letras, eu ia arrumar motivo pro meu TCC, uma tese, porque é um livro que gera aí muito estudo, muita pesquisa. Então assim, é muita coisa para falar, tá? Eu vou realmente focar nas minhas impressões, vou contar um pouquinho da história, mas eu acho que é uma experiência única, assim, não adianta eu ficar falando muito das características do livro e tal, porque eu acredito que esse livro não é nenhuma experiência de leitura, é uma vivência, né? Então vai depender mesmo de cada leitor. O que eu vou tentar é passar as minhas impressões para, como eu disse, tentar deixar vocês com vontade de ler. Eu acho importante, antes de falar do livro, contextualizar um pouco a vida do autor, tá? Muitos biógrafos estudiosos da obra dele falam que essa é a obra que tem mais de todas, que contém mais do Ariano Suassuna aqui, né? Não chega a ser autobiografia nem nada disso, mas muito da experiência de vida dele ele colocou aqui nessa obra. Então é legal, acho que a gente saber um pouquinho, que eu não sei muito da vida dele, mas eu sei que o pai do Ariano Suassuna era governador da Paraíba, e depois que ele deixou o governo, ele se mudou com a família para o Rio de Janeiro, e lá ele continuou atuando muito na política, né? Só que o pai do Suassuna foi assassinado, se não me engano, quando o Suassuna tinha 3 ou 5 anos, bem criança assim, né? Naquela época, né, a gente sabe, a política era resolvida com bala, né? Se você tinha oposição, se a pessoa estava atrapalhando teu caminho lá, você pagava alguém para mandar matar. E então os biógrafos dizem que esse fato marcou muito a vida dele, inclusive em entrevistas ele falava isso também, que a morte do pai dele marcou ele para a vida toda, né? E ele diz também que a mãe dele teve um papel fundamental em que ele não alimentasse dentro dele o sentimento de vingança, né? Porque era assim, né? Aí a gente começava a ter aquelas brigas entre famílias também, que era um matava o outro, que depois se vingava e matava, e as coisas eram assim naquela época, né? Então a mãe deles realmente assumiu a família e conseguiu encaminhar os filhos, né, para o estudo, e para que não tivessem realmente esse sentimento de vingança, mas o sentimento de mágoa, da perda do pai, ele levou para a vida inteira, sempre falava isso nas entrevistas, né? De qualquer forma, né, Suassuna tentou superar isso, né? Ele era advogado e na parte artística ele praticamente foi um artista completo, né? Ele era escritor, era romancista, escrevia teatro, era poeta, e ele era também artista plástico, né? Isso a gente vê refletido aqui, porque essas ilustrações que o livro tem, tanto da capa quanto em cada capítulo ou folheto, como chama aqui, né? Eram feitas pelo Suassuna, tá? Então ele era também muito voltado para essa parte da arte, tá? Então a gente tem aqui várias bandeiras e escudos e brasões, né, que são explicados ao longo dessa história e que eram da arte dele, né? Inclusive a Pedra do Reino, eu não sabia disso, mas ela existe, né? E me deu uma vontade de ir pra lá para conhecer. Gente, depois que eu li esse livro, eu queria ir pra lá, sentir, porque eu acho que aquele lugar deve ter uma energia incrível, sabe? Mas a Pedra do Reino realmente existe, vou deixar uma foto aqui para vocês. E lá também existe, se não me engano, uns monumentos que foram feitos, né? O Suassuna participava de um movimento do qual ele se orgulhava muito, ele sempre falava nas entrevistas também, chamado Movimento Armorial, tá? Que eu acho que tinha a ver com a arte, mas eu não vou
desfocar e falar sobre isso. De repente vocês vão lá e dão uma pesquisada, porque nem eu pesquisei a fundo, tá? Mas ele também era ligado a essas esculturas e desenhos, né? E esses desenhos, se vocês perceberem, eles também são inspirados naqueles desenhos que eram feitos na literatura de cordel, né? Que também é uma literatura que me interessa muito, assim, eu tenho uma certa atração por ela, né? Tem um vídeo sobre isso que inclusive eu fiz com a minha mãezinha, vou deixar aqui na descrição também. A gente tem aqui nesse livro, além de um contexto político muito forte, a gente tem também um contexto religioso, tá? Existe um mito, um movimento aí que aconteceu no século XVII, eu acho, que foi muito inspiração para o Suassuna para escrever parte dos acontecimentos aqui, tá? Esse movimento se chamou sebastianismo e ele foi quase uma religião, tá? Eu também não pesquisei muito a fundo, então vou falar bem genérico para vocês. Para quem conhece o assunto, se eu estiver falando alguma besteira, por favor me corrija, tá? Mas até onde eu entendi, a gente tinha então em Portugal, nos anos lá de 1500 e lá vai pedrada, o Dom João, que precisava ter um herdeiro porque Portugal estava ameaçado de ser tomado pelos espanhóis, tá? Esse herdeiro nasceu, foi Dom Sebastião, ele foi coroado, tipo, rei aos 3 anos de idade, como regente, depois ele assumiu o trono mesmo aos 14 anos. Né, ele governou, foi um guerreiro e tal, mas ele era muito ligado à religião e foi lutar em batalhas no Marrocos para tomar parte das terras lá, as guerras territoriais e religiosas, né? Nessa batalha em Marrocos ele morreu, só que Portugal meio que informalmente santificou ele, né? Eles criaram uma lenda de que naquela batalha em que ele morreu, os anjos vieram pegar Dom Sebastião, o levaram para o céu e em algum momento ele voltaria para reinar em Portugal, né? Porque Portugal, a morte dele abalou demais Portugal, tanto que anos depois os espanhóis até governaram por um tempo, né? E assim, ele foi praticamente considerado um messias, né? E engraçado que esse movimento refletiu aqui no Brasil, né? Na época da colonização. E parece que teve alguns movimentos no Nordeste, inclusive um deles foi a Guerra de Canudos, que tinha por impulso, né? Me parece que o sebastianismo, tá? Isso é um assunto que rende muito, gente, tem que pesquisar, mas enfim, esse movimento também é refletido na história aqui, tá? Dom Pedro Diniz Ferreira Quaderna, esse é o nome do nosso narrador protagonista, então é ele que conta a história pra gente. Ele começa a primeira parte do livro aqui, o livro é dividido em 3 ou 4 partes, já vamos ver, já vou revisar aqui. Ele começa então se apresentando para nós, se colocando com vários títulos, e um deles é que ele é o verdadeiro monarca do Brasil, que é aí que o Suassuna caçoa da família real, porque ele diz que a família real é falsa, porque eles roubaram a posição do Diniz, né? Isso por conta de acontecimentos que ele conta ali no começo do livro. Ao se apresentar, ele também fala pra gente aí que no decorrer do livro ele vai contar sobre várias situações misteriosas que aconteceram aí para ele estar onde ele está, na prisão. Então ele vai falar sobre o assassinato do tio dele, ele vai falar sobre o sumiço de um primo dele chamado Sinésio, e ele vai falar sobre a tal chegada do rapaz do cavalo branco em Taperoá, que é a vila, né, onde tudo acontece, né? Importante falar também que toda essa história acontece na década de 30, que aqui no Brasil foi uma década bem tumultuada e também, né, por vários movimentos. Bom, é a chegada desse tal rapaz do cavalo branco que vai, né, inaugurar toda a história aqui. E na parte 1, então, o Diniz congela tudo
né, tudo essa apresentação e tal, e começa a contar a história dos seus antepassados, né? Então ele vai dizer como é que foi que o tio dele foi assassinado, né? E aí a gente tem também o Suassuna mistura muito nesse livro, gente, tá? Ele chega a ser um livro muito cômico e ele chega a ser um livro pesado em algumas situações, tá? Então tem algumas narrativas aqui que o Suassuna não economiza a palavra, ele derrama sangue, sim, tá? E ele também tem um linguajar voltado para o erotismo, tá? Só que é um linguajar meio chulo, assim, né? Então quem se incomoda com isso também não é legal, não é muito, em partes esporádicas do livro, tá? Mas ele usa, assim, de um linguajar meio chulo para falar de algumas partes eróticas aí. Ele termina a parte 1, então, explicando como que ele se coroou rei, né? E a parte 2, então, vai ser toda a trajetória aí de formação desse personagem, né? Ele vai ter 2 amigos que o acompanham na história toda, tipo o Sancho Panza com o Don Quixote, que são o professor Clemente e o doutor Samuel, tá? Nesses 2 amigos ele coloca muito contexto político, né? Principalmente de esquerda a direita, né? Então eles são bem diferentes, personalidades bem diferentes, e ele fica sempre ali no meio, né? Mas ele, com esses 2 amigos, eles também fundam um movimento literário, e essa parte do livro é muito legal. Então ele fala que para ele ser considerado ele fala que ele é rei, mas ele não quer ser rei desses reis para governar, para perder a cabeça, para ganhar ferida de espada e tal. Ele não quer ser esse tipo de rei, ele quer ser um rei intelectual, né? E aí nessa formação dele como esse rei intelectual, ele faz muita referência literária, gente, é muito legal. É como se a meta dele fosse chegar a ser um Homero. Então ele fala que ele tem que escrever uma epopeia, né? E é mais ou menos o que ele tenta fazer aqui dentro da própria história. A parte 3 foi a que eu mais gostei, porque aí ele volta ao momento atual, começando antes da prisão, quando ele está em julgamento. Então a gente vai ter ali o juiz e uma escrivã, né, que vão passar toda a terceira parte ali ouvindo as histórias dele, né, as histórias absurdas dele, e a escrivã anotando, né, que inclusive é uma mulher que ele fica espezinhando lá, acho que eles não se gostam, e aí tem essa parte meio cômica também. Nesse depoimento dele, então, que vai se prolongar ali para a parte 4, onde ele fala mais sobre os seus antepassados. Ele vai contar qual foi a participação dele em todos aqueles eventos, porque na parte 1 ele só contou o que aconteceu, né? Aí na parte 4 ele vai dizer como que ele sabia de tudo aquilo, o que ele realmente viu, aonde que ele estava em cada situação daquela, né? Então ali as coisas vão se encaixando. É mais ou menos isso, gente, sabe? Só que com muito conteúdo dentro de toda essa história. E eu posso dizer para vocês que no final o Suassuna prega uma peça na gente que, olha, como é que eu vou me expressar aqui? Se você não gosta de ser surpreendido com finais, aí eu não aconselho você a ler, porque realmente ele... Bom, na minha opinião, né, Suassuna, ele tinha um estilo gozador, né? Ele tem umas fotos dele quando era velhinho, eu vou tentar achar uma para colocar aqui. Ele tem cara de quem gostava de trollar os outros, né? Na minha opinião, ele era ele zoava, né? Se você vê algumas entrevistas dele, talvez vou tentar botar nos links ali também, né? Tem uma que ele fala da banda Calypso, é muito engraçado. Assim, pra mim ele era um velhinho trollador, sabe? E então, assim, ele prega realmente uma peça na gente no final que é totalmente inesperada, mas que tem explicação, tá? Acho que não posso detalhar muito aqui porque talvez remeta a algum spoiler de final, mas
Não, acho que eu não posso falar, gente, porque pode ser que eu entregue não o final da história, mas como foi que ele escreveu esse final, sabe? Então acho que não, melhor não. Cortei a parte que eu falei. Enfim, gente, acho que também já me estendi demais, tá? Como eu disse, é um livro que dá pano pra manga, mas eu tinha que registrar em vídeo aqui porque foi uma experiência de leitura maravilhosa pra mim. Me deu aquele que eu já falei em outros vídeos, né? Aquela vontade de terminar o livro e sair pesquisando a vida do autor, a cultura nordestina, história do Brasil, tudo, né? Porque é uma mistura de tudo aqui, mas com aquele toque, né? Aquela ficção, aquele toque quixotesco. Foi uma leitura fora de série para mim. Não foi fácil, tá? Tem que ser persistente mesmo. Eu acredito que leitores iniciantes que têm problemas com calhamaço, esse livro ele é muito famoso pela mistura que o Suassuna fez da linguagem erudita com a cultura popular, né, a linguagem do povo. Então tem essa mistura aqui. Não é realmente uma leitura fácil, tá? Mas é uma leitura que vale muito a pena. Eu sugiro que pelo menos coloque na sua lista aí, para que se não for agora, no futuro, você leia, porque além de tudo é um autor nacional, né? A gente tá prestigiando ali, na minha opinião, um autor que foi digno de um Nobel de Literatura, tá? Eu realmente tenho eu sou muito fã do Ariano Suassuna, não só pela pessoa que ele demonstrou ser nas entrevistas, pela história de vida dele, por como ele conseguiu superar uma grande mágoa e fazer dela expressão de alegria, né? Que pode até ser que ele não sentia, mas que pelo menos ele passava isso para os outros, né? Eu vejo ele assim em fotos, eu imagino uma pessoa tão serena, né? Então acho que se ele não tivesse superado essa mágoa, ele transmite, eu acredito muito que isso é transmitido no semblante da gente, né? Então, assim, só tenho elogios e já tinha gostado das peças, agora gostei desse aqui e eu pretendo ler mais de Ariano Suassuna, tá, gente? Mas é isso, gente. Então, acho que agora nossa frequência, quem sabe, volta ao normal. E quero muito agradecer de novo vocês nesse período conturbado. Eu espero contar aí com as visitas de vocês daqui por diante, porque acho que eu vou conseguir agregar um pouco mais de conteúdo no canal, tá? Vamos torcer. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!